Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar uma aula sobre noções de limite. Vou começar compartilhando aqui a tela com vocês. Então, gente, o limite da função, né? A gente estuda, né, com o objetivo de determinar qual é o comportamento de uma função. Então, quando a gente faz o estudo de funções, como vocês já viram, nós vamos estudar valores de x e valores de y, valores do domínio e valores da imagem. Né? Então, nós temos um gráfico, nós temos os valores de x e os valores de y, e o que ocorre? À medida que o valor de x ele vai crescendo para a direita, ele vai ter um comportamento em y. À medida que x cresce para a esquerda, ele vai ter um comportamento em y também. Vamos supor aqui um gráfico de uma função linear. Y igual a x mais 1. A função linear y igual a x mais 1, ela vai ter o zero dela, que vai cortar aqui no menos 1. E aqui é o valor de b, onde corta o eixo das ordenadas, que é 1. Então, ela é uma função que faz esse direcionamento, né? Então, é uma função crescente. E quando os valores de x se aproximam, quando eu vou aumentando o valor de x, né? À medida que eu vou aumentando os valores de x para a direita, nós vamos ter um crescimento em y. E esse y vai tender ao infinito. Já em relação ao decrescimento, né? A partir do momento que ela vai crescendo para a esquerda, os valores de y também vai crescendo, mas os valores de y vai indo para menos infinito, tá? Então, basicamente, a gente vai estar fazendo as análises dessas funções e vai analisar esse comportamento em relação aos valores de x e de y, tá? Então, como eu falei aqui nesse gráfico aqui, à medida que x se aproxima de menos 2, o valor de y vai se aproximando de menos 1. Por quê? Porque esse y, né, vai ser um f de x, que vai ser igual a um x mais 1. Se x se aproxima de menos 2, eu vou ter f de menos 2, que é igual a menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Então, quando x se aproxima de menos 2, o y se aproxima de menos 1. Quando x tende a menos 2, o x vai tender a menos 2, o y também tende a menos 1, que é esse que está escrito aqui. E aí, o que a gente pode analisar? Então, nesse caso aqui, ele não está mostrando esse ponto menos 1 com 1, ele está me mostrando esse ponto aqui, menos 2, a análise desse ponto menos 2. Então, aqui é o menos 2 e o y é menos 1. Então, esse é o ponto, né? A coordenada desse ponto aqui. Então, a gente tem a definição formal de limite, né? Seja uma função f definida por algum intervalo aberto. Então, esse intervalo aberto vai conter um número a, exceto possivelmente o próprio a. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a é L, ou seja, limite de x vai ser um valor L, né? Quando x tende a A. Então, essa é a representação de limite. E aqui é a definição, a parte mais precisa, né? Isso ocorre quando, se para todo epsilon maior que zero, o que é esse epsilon? Epsilon é uma porção bem pequena, é um número, um valorzinho que a gente soma bem pequeno. Se para todo epsilon maior que zero, existe também um delta maior que zero, ou seja, se eu pegar um epsilonzinho aqui, né? Ele também vai ter um deltazinho aqui, tal que
x menos a está entre 0 e delta, e a função f de x menos o limite dela vai ser menor que esse epsilon. Essa é a definição normal de limite. Analisando esse gráfico aqui, para vocês entenderem, deixa eu apagar aqui. O que a gente tem? Este é um ponto, né? Em A. Esse ponto em A é o domínio. E esse ponto A no domínio vai ter uma coordenada, né? Vai existir um ponto também em Y, que é a imagem. E essa imagem de A, ela é o limite. Quando o x tende a A, tá? Então, quando o x está tendendo a A, essa função f de x, ou f de A, vai tender esse limite L, que é esse ponto aqui. Então, a gente vai ter um limite e vai ter um valor para a direita e vai ter um valorzinho para a esquerda, que é o limite mais epsilon e o limite menos epsilon. A mesma coisa com o ponto A. Vai ter um ponto aqui em x que vai ser A menos epsilon e vai ter outro ponto em x que vai ser A mais epsilon. Então, ele vai tender a esse valor, que é esse ponto L, né, na minha imagem. À direita, ele vai tender para esse ponto. E à esquerda, ele vai tender também para esse ponto. Tá? A utilização de limites, ele vai estar auxiliando na compreensão de algumas situações que a gente viu, né, em relação à função, através de pontos notáveis, e ele vai estar contribuindo para você fazer análise de mínimo e de máximos. Também contribui com a análise de ponto de interseção entre duas funções, a questão da continuidade, quando o intervalo é aberto, o intervalo é fechado, né? Quando ele tem essa continuidade ou não. Essa questão, esse estudo da continuidade também aplica a questão de limite. Às vezes a gente tem um intervalo aberto em 2, ele tende a 2 pela direita, tende a 2 pela esquerda, mas ele nunca vai ser 2. E também ele é aplicado para séries numéricas, sequências, que são séries convergentes e divergentes que vocês vão estar estudando, né? Em algum momento na vida de vocês, talvez. Algumas pessoas não vão estudar mais isso, tá? Mas tem um exemplo, por exemplo, da função f de x igual a x ao quadrado. À medida que os valores de x se aproximam de 3, eu vou ter uma imagem igual a 9. Então, o limite de x ao quadrado com x tendendo a 3 é igual a 9. Na verdade, quando a gente tem esses limites aqui, a gente faz a substituição do valor de x no ponto. Se esse limite de x ao quadrado tiver um valor de x tendendo a infinito, a minha função vai tender a infinito. Por quê? Porque já vai para o infinito. Quanto maior o x, eu vou levar ao quadrado, ele vai ficar maior ainda. Então, está sempre tendendo a crescer mais ainda. Então, quanto maior no meu domínio, maior ainda vai ser a minha imagem, tá? Então, nós vamos ter esse limite à direita e à esquerda, porque o valor vai se aproximar de x tanto pela direita e pela esquerda. Então, eu posso ter um valor de x igual a um ponto lá que seja o ponto 2. Esse gráfico, ele é assim. Ui, passa aqui no ponto 0, né? Ah, tá bem feio esse gráfico, deixa eu apagar. Esse gráfico de x ao quadrado é assim, né? Esse é o gráfico de x ao quadrado. Se x tende a 0, ó, limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. Então, direita e esquerda. Quando x tende a 0 pela direita, eu vou ter esse valor bem perto de 0. 0 ao quadrado igual a 0. Vai tender a 0 pela direita, vai tender a 0 pela esquerda. Na verdade, quando ele tende a 0, ele não é 0. Quando ele tende a 0, ele vai ser valores bem próximos de 0. Então, eu posso escolher, por exemplo,
Eu posso escolher, por exemplo, 0,02. Vai ser limite de x ao quadrado tendendo a 0,02. Vai ser 0,02 ao quadrado. Se eu aumentar esse meu limite, né? Colocar ele mais próximo de zero ainda, limite de x ao quadrado com x tendendo a 0,00002. Ele está tendendo mais ainda para o zero. 0,00002 ao quadrado. Então, isso aqui vai tender a zero, isso aqui vai tender a zero. Né? Agora, se o meu limite estiver tendendo, aqui no caso a direita quando é positivo e tendendo a zero pela esquerda quando for valores negativos, tá? Limite de x tendendo aqui é pela direita, direita positivo, pela esquerda são os valores negativos. Menos 0,0000002. Também vai tender a zero. Quando esse limite tende a infinito, esse valor também vai para infinito. Você perceba que esse gráfico é infinito para a direita e infinito para a esquerda. Calcular os limites laterais significa calcular esses limites por um lado e pelo outro lado, pela direita e pela esquerda. Então, a gente representa pela direita os valores positivos, pela esquerda os valores negativos. Condição de existência de um limite. O limite da função, quando x tende a A, ele só vai existir somente os limites laterais forem iguais. No caso dessa função aqui, a gente tem o limite pela direita e pela esquerda. Eles vão estar tendendo o mesmo valor? Não. Né? Então, não vai existir limite nesse caso aqui. Por quê? Porque o limite da função quando o x tende a zero, dessa primeira função aqui, ele é 3. Pela direita. Pela esquerda, quando ele tende a zero, ele é 1. Quando está se aproximando de zero, tá vendo? Pela direita e pela esquerda. Então, os limites laterais são diferentes. Quando os limites laterais são diferentes, a condição de existência de um limite não é atendida, então não existe limites, tá? Então, só existe limite se o limite pela direita e pela esquerda forem iguais a um C. Então, o limite da função vai para C, tá? Que é uma constante. Exemplo 1. Dada a função 4x mais 1, determine sua imagem à medida que o valor de x tende a 2. Então, ele está pedindo qual é o limite à medida que ele está tendendo a 2. Então, eu vou desenhar o gráfico disso aqui. 4x mais 1. Vai cortar aqui no ponto 1. E a minha raiz, mesmo o zero da minha função, vai ser menos 1/4. Menos 1/4 é 0,25. Então, ele está aqui, menos 1/4. Então, esse gráfico, ele é crescente e está aqui. Quando o x tende a 2, aqui está aqui, ponto 1. Aqui vai ter um ponto 2. Quando x tende a 2, 4 vezes 2 mais 1, eu vou ter 8 mais 1, que é 9. Então, a imagem é 9. Ele pediu para determinar a imagem. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, você tem que provar que realmente existe limite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tendendo a 1,9. Tá indo pela esquerda e pela direita. Pela direita, eu vou botar aqui 2,1. Então, vamos lá. 4 vezes 1,9 mais 1. E aqui, 4 vezes 2,1 mais 1. Vou pegar a calculadora aqui. Presta a calculadora. Vamos fazer rapidinho aqui essa conta, só para vocês entenderem essa continha de direita à esquerda, para mostrar para vocês que o limite tem que tender para o mesmo valor, tá? Então, 4 vezes 1,9, 7,6 com 1, 8,6.
E 4 vezes 2,1 mais 1, 9,4. Quando ele vai atender 9,1,95, tá aumentando, não tá atendendo a 2. E aqui 9,2,05, tá aumentando, tá atendendo a 2, ó. 4 vezes 1,95 mais 1. 8,8. 4 vezes 2,1, não. 4 vezes 2,05 mais 1 dá 30. Oh, meu Deus, fiz a conta. 4 vezes 2,05 mais 1, 9,2. Então, quanto ele está tendendo a 2, ele vai aproximar de 9. Aqui, quando ele está tendendo a 2 também, ele vai se aproximar de 9. Tanto pela direita, quando ele vai se aproximando pela direita, quanto pela esquerda. Para valores menores que 2, ele vai, quanto mais se aproxima de 2, ele vai tender a 9. E para valores maiores que 2, quanto mais ele se aproxima de 2, mais ele vai ficar próximo de 9. Tá? Então, o limite tende a 9 aqui. Esse exemplo aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer que o limite da soma é a soma dos limites. Então, f de x, para aplicar o limite disso aqui, vou fazer limite de f de x com x tendendo a 4 vai ser igual limite de x ao quadrado com x tendendo a 4 mais limite de menos 5x com x tendendo a 4 mais limite de 3 com x tendendo a 4. Limite de x aqui vai dar 16. Limite aqui com x tendendo a 4 vai dar menos 20. E limite de 3 é uma constante, é a própria constante, né? Então, nós vamos ter aqui menos 1. Então, o limite vai tender a menos 1. Tá? Nesse caso aqui é só fazer a substituição mesmo dos pontos. Calcular o limite quando x tende a menos 2. Limite. Aqui eu vou estar separando, né? 2x dividido por x menos 2. Mais menos 3 dividido por x menos 2. Então, esses dois limites aqui, a gente separa. Mais limite de menos 3 dividido por x menos 2. Então, estou separando esses limites aqui. Como é que o x está tendendo a menos 2? O que acontece quando o x tende a menos 2? Isso aqui vai para menos 4. Vamos substituir os pontos, né? Então, vamos lá. 2 vezes menos 2 dividido por x. X é menos 2, né? Menos 2. Então, aqui é menos 4 sobre menos 4 dá 1. Esse aqui, menos 3 dividido por menos 2 dá menos 3 dividido por menos 4. Menos 3 dividido por menos 4 vai dar mais 3 quartos. E somando os dois limites, dá 1 mais 3 quartos, que é igual a 7 quartos. Então, esse limite, quando x tende a menos 2, vai ser 7 quartos. O que a gente pode analisar desse limite aqui, dessa função? Se eu pegar isso aqui e fazer a seguinte continha aqui, tem um limite de f de x, vou transformar isso aqui, vou mudar a cara disso aqui, vou dividir tudo
por x e o de baixo eu vou dividir tudo por x. Não, presta atenção, o que eu vou ter? Eu vou ter 2x sobre x e vou ter menos 3 sobre x. E aqui eu vou ter x sobre x e aqui eu vou ter menos 2 sobre x. Certo? Então, suponha aqui que esse limite, que eu quero fazer um limite quando x tende a infinito. Olha o que acontece com essa função quando x tende a infinito. Quando x tende a menos 2, ele vai tender a 3 quartos. Quando ele... Tanto se eu colocar menos 2 pela direita para a esquerda, se eu colocar menos 1,9 e se eu colocar menos 2,1, tanto pela direita quanto para a esquerda, ele vai sempre tender a 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Então, esses valores vão, tanto quanto você vai aproximar pela direita para a esquerda, ele vai ficar próximo de 0,75. Quando eu aproximar esse valor de x para infinito, ou seja, o que vai acontecer quando ele for para infinito? Quando eu aumentar esse x de uma forma muito grande, o que vai acontecer com minha imagem? Minha imagem vai para um ponto específico ou a minha imagem vai para o infinito também? Então, o que acontece se eu pegar esse x e aumentar para o infinito? Eu vou ter uma coisa dividida por uma coisa que vai estar dividindo pelo infinito. É complexo um pouco, né? Mas, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Esse x eu corto, esse x eu corto. Eu vou ter aqui 2 em cima e embaixo aqui eu vou ter 1. Isso aqui, quando x tende a infinito, isso aqui tende a 0. Por quê? Porque eu vou ter 3 dividido por um infinito. 2 dividido por infinito. Quanto maior o valor de x, mais próximo de 0 vai chegar isso aqui. Isso vai tender a 0. Então, qualquer função 1 sobre x tende a 0. Se for 2 vezes 1 sobre x, tende a 0. Se for 3 vezes 1 sobre x, tende a 0. Então, esse trecho aqui tende a 0. Isso aqui, o número é uma constante, que é o 2, e aqui é uma constante, que é 1. Então, vai dar 2 sobre 1, que dá 2. Então, esse limite, quando x tende a menos 2, ele vai para esse ponto. Mas, quando x tende ao infinito, esse limite vai tender a 2. Então, quanto maior o valor de x, mais próximo de 2 vai ser a minha função, a minha imagem da minha função. Calcular o limite da função x quadrado menos 1 sobre 2x mais 7, se x for maior que menos 2 e menor que 2. Então, eu tô com a garganta doendo. Então, aqui... Gente do céu, deixa eu conferir aqui. Tô gravando, que agora me deu uma noia. Tô gravando, tô correndo na tela. Já fiz isso, já gravei aula sem estar fazendo isso. Pronto. Então, pediu para fazer x menores que... Ele está pedindo para fazer o limite de x quadrado menos 1 sobre 2x mais 7. Com x tendendo a 2. No caso, pela direita e pela esquerda. Então, você pode botar valores de x menos 1. Depois, você pode botar valores de x... ele vai tender a menos 2. Pela direita e pela esquerda. Ele é menor ou igual a menos 2, tá? Bolinha fechada. E x é maior que 2 aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Valor de x aqui em cima, que é valores de x menor que menos 2, embaixo maior que 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou substituir, vou atribuir valores para x. Ele quer que x tende a menos 2. X é menor que menos 2. X é menor que menos 2, então ele vai tender a menos 2 pela esquerda. E se x é maior que 2, pronto, ele quer que você estude esse comportamento dessa função, desse trecho e desse trecho aqui. Se x é maior que 2, bolinha aberta, vocês vão botar lá 2,1, mas já vale. Então, aqui a gente pode botar menos 2, não pode ser menos 1, não. E aqui eu posso tender a 2,1. Então,
você vai substituir aqui esses 2 pontos. Substituindo esses pontos, eu vou ter... Eu posso fazer separado também, mas posso fazer junto. Eu vou fazer aqui junto, tá? Menos 2 ao quadrado menos 1, dividido por 2 vezes menos 2, mais 7. 4 menos 1 dá 3. Menos 4 mais 7 dá 3. Limite tende a 1. Aqui, tendendo a 2,1, 2,1 ao quadrado menos 1. 2 vezes 2,1 mais 7. 2,1 ao quadrado dá 4,41, né? 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Então, 4,41 menos 1, que dá 3,41. E aqui, 4,41 mais 7. Dá 13,41. Então, me dá um decimal chato, hein? Deixa eu pegar a calculadora aqui. 13,41 dividido por 13,41. 0,25. Então, o que que acontece? Eu conto? 0,25. Eu acho que era menos 2, ó. Tá errado. Enunciado. Aqui é menos 2. E aqui é menos 2. Tá errado. Deixa eu consertar. Aqui vai levar ao quadrado, vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar 4,41. 3,41. Agora aqui vai ficar diferente, ó. Por quê? Porque aqui vai dar menos 4,41 mais 7. 7 menos 4,41 dá 2,59. 3,41 dividido por 2,59 deu 1,31. Então, ele aproximou, aqui foi 1, aqui deu 1,31. Então, quando ele se aproxima, a gente teria que fazer o que aqui? A gente teria que fazer outro teste com outros valores para a gente ver se ele está se aproximando de 1 mesmo, quando x tendesse a 2. Porque aí, no caso, a minha imagem aqui, quando eu resolvesse isso aqui, essa imagem ia ter uma imagem aqui em x se aproximando de menos 2, pela direita e pela esquerda, e a gente vai ter uma imagem aqui no ponto 1 aqui. Tá? A gente tem que fazer outros pontos aqui para a gente verificar se está tendendo a 1 mesmo. Mas essa função aqui, com certeza, né? Como eu atribuí o ponto exatamente menos 2 aqui, ela vai tender a 1. Aí vocês vão fazer lá outro ponto se vocês quiserem. Basicamente, essa aqui é a introduçãozinha de limite que eu queria passar para vocês na aula de hoje.